Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e neste vídeo vamos falar a fundo sobre as ideias de Adam Smith, focando na mão invisível do mercado e fazendo um resumo do que já foi dito até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Durante a Idade Média, as cidades começaram a se interligar através das estradas que eram utilizadas para levar mercadorias e produtos agrícolas frescos de uma cidade para outra. Com o passar do tempo, a inovação científica, juntamente com o padrão de medida confiável, fizeram os principados da Europa se tornarem estados centralizados. Com isso, o povo ganhou grande liberdade, pois agora eles podiam comercializar seus produtos ao invés de dar tudo ao senhor do feudo. As pessoas começaram a comprar e vender seus bens, e essas ações se tornaram parte de suas vidas, transformando a sociedade agrária em uma sociedade comercial. Com base nisso, Smith começou a se perguntar como as ações de indivíduos livres resultavam em um mercado totalmente ordenado, estável, onde as pessoas poderiam comprar e vender o que quisessem e ainda com pouquíssimo desperdício. Como era possível sem alguém para gerir o processo? Foi pensando nessa resposta que Smith criou a ideia de mão invisível, que apesar de ter a citado apenas uma vez em seus 5 volumes, ela é percebida em todas as páginas. Por isso, ele a colocou em sua obra A Riqueza das Nações em 1776. O homem, mesmo com toda a sua rivalidade, liberdade, ego e avareza, é guiado por uma mão invisível a fim de buscar o máximo do lucro, mas ao mesmo tempo age de modo involuntário em nome de um interesse maior da sociedade. Apesar de Smith ter escrito pela primeira vez sobre a economia de livre mercado, a ideia de ordem espontânea não era nova. Em 1714, mais de 50 anos antes do livro de Smith ser publicado, o holandês Bernard de Mandeville escreveu uma ideia semelhante através de uma fábula. Em seu conto, Bernard dizia que uma colmeia prosperava devido aos vícios e comportamentos egoístas das abelhas. Quando elas começaram a se tornar virtuosas, ou seja, não agiam mais sobre seu interesse próprio, mas sim pelo bem de todas, a colmeia foi extinta. Podemos traçar um paralelo com as ideias capitalistas e socialistas. Quando falamos sobre interesse pessoal, as pessoas olham como se fosse algo ruim, mas Smith não viu dessa forma. Ele acreditava que o ser humano tinha uma tendência para a barganha e para o escambo, além de ter vontade de se superar. Essas características juntas faziam com que este animal racional conseguisse buscar o melhoramento da própria vida, em total simbiose com outras pessoas. Os homens não procuram o melhoramento da sua vida a qualquer preço. Pelo contrário, eles são criaturas sociais que agem com controle moral e usam a lisura ao concorrer. Logicamente, existem as exceções, mas estamos falando da regra nesse caso. Por conta disso, Smith acreditava que os governos não deveriam se intrometer no comércio, ideia compartilhada pelo seu amigo David Hume. A expressão conhecida por esse tipo de ideia, a laissez-faire, foi cunhada pela primeira vez pelo escritor francês Pierre de Bouguerbet, quando ele disse laissez-faire la nature, querendo dizer para deixarem os negócios em paz. Atualmente, o termo é utilizado para demonstrar o mercado com o mínimo de Estado possível interferindo. Smith acreditava na necessidade do governo, principalmente em questões como justiça e alguns bens públicos específicos que já conversamos sobre. Falaremos sobre essa necessidade quando entrarmos no contexto dos austríacos. A visão de Smith era otimista em relação ao ser humano. Porém, Thomas Hobbes, filósofo inglês, comentou que se o ser humano não tiver uma autoridade forte para contê-lo, a vida seria detestável, brutal e curta. Thomas Malthus, apesar de acreditar nas ideias de laissez-faire, dizia que o futuro era um pesadelo, já que o aumento da população era muito maior do que o aumento da quantidade de comida. Depois disso, Karl Marx dizia que o mercado era bom somente para os ricos e que ele fomentaria a revolução do proletariado. Ideia totalmente avessa a Smith, que dizia que a sociedade era perfeitamente funcional e que a economia era um sistema de sucesso que funcionava sem que seus participantes soubessem de todas as regras e de todos os personagens. Para Smith, a total liberdade era o contrário do que pregava Hobbes. Primeiro, porque o mercado fornecia os bens que o povo quer. A demanda por um produto faria a possibilidade de lucro aparecer, fazendo com que várias pessoas começassem a ofertar o produto ou o serviço para conseguirem ter o maior lucro possível. Porém, com mais pessoas
pessoas ofertando produtos, os vendedores teriam que vender cada vez mais baixo, pois seus competidores iriam diminuir o preço para conseguir vender o produto, e assim os preços iriam baixar, fazendo com que o excesso de oferta saia do mercado, equilibrando a oferta e demanda. Essa ideia se tornou imune ao tempo, tanto que em 1945 Friedrich Hayek, economista austríaco, mostrou através de seu ensaio que os preços respondem ao conhecimento e desejos específicos dos indivíduos, criando mudanças na quantidade que é demandada e fornecida ao mercado. Vamos a um exemplo. Em um contexto dado como normal, o álcool em gel seria ofertado apenas por farmácias a um preço de R$10. Com o advento da pandemia do coronavírus, as pessoas sabem que esse produto é excelente e por isso anseiam pelo mesmo, criando assim uma demanda a mais pelo produto. Essa demanda pelo produto faz com que todos os produtos que são vendidos por R$10 sejam vendidos rapidamente. Vendo isso, as lojas que já vendiam o produto começaram a vendê-lo mais caro para conseguir maior lucro e pedem aos fornecedores por mais produtos. O fornecedor, vendo a demanda pelo produto aumentar, começa a fabricar mais, e quando não é possível aumentar a produção, sobe o preço do produto. Vendo a possibilidade de faturar, postos de combustível, supermercados e lojas de conveniência começam a comprar o produto para revendê-lo aos seus clientes. Agora, o produto que era R$10 está custando R$30. As pessoas que não trabalham nesse setor veem a possibilidade de lucrar e começam a produzi-lo, aumentando assim a oferta do mesmo. Agora, as pessoas não querem mais o produto que está custando R$30, e como existe mais oferta dele no mercado, os revendedores começam a baixar o preço até chegar aos R$20. Como a demanda do produto ainda continua, seu novo preço é de R$20. Conforme o problema do vírus vai se esvaindo, as pessoas começam a parar de procurar o produto, e como a oferta aumentou drasticamente, o seu preço cai para R$8. Neste valor, as pessoas que entraram nesse setor para lucrar não veem mais a possibilidade de lucro, saindo assim do mercado. A oferta pelo produto volta ao normal, devido à demanda também ter voltado, e o seu preço volta a subir, chegando ao valor de R$10. Hayek salientou que um planejador estatal não conseguiria reunir tanta informação dispersa a fim de colocar todos os produtos e serviços nos locais corretos com o preço correto. Isso é tão verdade que o motivo pelo qual o comunismo falhou foi devido ao fato dos bens não chegarem à população, fazendo com que milhares de pessoas morressem de fome. Alguns economistas fazem críticas ao modelo de Smith, dizendo que a mercadoria iria fornecer apenas os bens para os ricos, deixando os pobres ao relento, além do fato do mercado fomentar o vício das drogas e promover a obesidade. Mas, logicamente, os axiomas que definem essas ideias são juízos morais que não devem ser discutidos, pois cada um tem o seu. O segundo ponto de que a total liberdade era benéfica para o ser humano é que o mercado gera o que São Tomás de Aquino chamou de preços justos. Para Smith, todos os bens tinham um preço chamado de natural, que está equiparado ao esforço para fazê-lo, fazendo com que o lucro seja natural, bem como o salário dos trabalhadores também fosse natural. Para ele, todos os pontos relacionados ao preço, salário e lucro, em momentos de não escassez, são naturais. Em momentos de escassez, como dito anteriormente, os preços aumentam, mas no longo prazo tendem a voltar à sua naturalidade através das forças da oferta e demanda. Smith salientou que, se uma indústria paga salários muito baixos, ela perderá trabalhadores para as indústrias que pagam salários maiores, forçando assim a primeira a aumentar o salário com risco de falir caso não faça isso. Por isso que no longo prazo, o preço dos mercados e o preço natural tendem a ser os mesmos. Os economistas modernos chamam essa ideia de equilíbrio. Smith salientou que a concorrência é algo importante para que os preços sejam justos. Por isso que, se uma cidade possui 20 mercados e a outra possui 30 mercados, a segunda teria muito mais concorrência que a primeira. Por isso que Smith acreditava que os mercados deveriam ter poucas barreiras de entrada. Assim, a concorrência seria sempre acirrada. Apesar da concorrência ser um ponto importante no mercado, ela não é a única, como o economista austríaco Joseph Schumpeter salientou, dizendo que a inovação e a tecnologia também ajudam a baixar os preços, mesmo quando há pouca concorrência, pois os produtos começam a ter o melhor custo-benefício, destruindo assim aquelas empresas que ficam paradas no tempo. Schumpeter deu o nome dessa destruição de tempestade de destruição criativa. Indo em direção à ideia das questões naturais da economia, Smith dizia que os rendimentos também eram gerados de maneira natural na economia de mercado. Para ele, os salários voltavam para a economia quando as empresas compravam bens e serviços. Os valores gastos com equipamentos e instalações de produção aumentavam a produtividade da mão de obra, implicando no aumento de vagas de emprego ou no aumento dos salários, o que motiva os empregadores a darem salários
mais caros é que eles competem pelos melhores trabalhadores com as outras fábricas. Além disso, o volume de lucro que o capital pode esperar ganhar é o mesmo que a taxa de juros, porque os empregadores concorrem para pedir recursos emprestados para investirem em oportunidades lucrativas. Por conta do tempo, as taxas de lucro de qualquer setor caem, pois o capital se acumula e as oportunidades de lucro minguam. Os aluguéis também só sobem na mesma proporção que a renda média. A ideia de Smith com relação à interdependência entre a terra, mão de obra e capital foi um avanço na área da economia. Smith percebeu que os trabalhadores e proprietários normalmente gastam sua renda enquanto os empregadores aumentavam sua poupança e, consequentemente, o estoque de capital. Além disso, foi a primeira vez que alguém percebeu que os salários variavam conforme o grau de habilidade, destreza e discernimento que eram necessários para aquele cargo, além de haver dois tipos de mão de obra: a produtiva, que estava totalmente ligada à produção, como a agricultura e manufatura, e a improdutiva, que era aquela que prestava os serviços necessários para apoiar a mão de obra produtiva. Essa análise fica aquém da realidade atual, mas convenhamos que Smith acertou quase todos os pontos. Smith mostrou que o livre mercado e a mão invisível estimulam o crescimento econômico de duas formas. A primeira é devido à eficiência pela divisão do trabalho. Os economistas chamam essa ideia de crescimento smithiano. De acordo com ela, a produção é aumentada, bem como o consumo, fazendo com que os mercados cresçam e oportunidades de especialização de trabalho apareçam. A segunda é a acumulação de capital, que é promovida pela poupança e pela oportunidade de lucro. Para Smith, o crescimento pode ser mitigado devido a problemas relacionados a fracassos comerciais, crescimento da base monetária, ou seja, moeda ficando enfraquecida, ou o aumento da quantidade de trabalhadores improdutivos. Smith dizia que o capital mais produtivo estava na agricultura e não na indústria, e que o comércio era mais produtivo que o setor de transporte. O problema dessa análise é que Smith e outros pensadores econômicos subestimaram o papel da tecnologia e inovação no crescimento econômico. O único economista da época que levou em consideração esses dois fatores foi Schumpeter. Os escritos de Smith eram muito detalhados e conseguiam analisar a economia pelos dois olhares, o micro e o macro. Além disso, analisava as questões de longo e curto prazo, além de situações estáticas e dinâmicas. Distinguiu os trabalhadores, empreendedores, agricultores, donos de fábricas, fornecedores e consumidores de mão de obra. Devido a isso, ele criou todas as ferramentas necessárias para o que chamamos hoje de economia clássica, que tem como foco os fatores de produção e seus rendimentos. Posteriormente, houve uma criação de outra ideia, que chamamos de modelo neoclássico, que aliava as questões clássicas à teoria geral do equilíbrio. Seus pensadores principais eram Leon Walras e Vilfredo Pareto. Para Kenneth Arrow e Gerard Debreu, a ideia de mercados livres de Smith fazia sentido, porém em condições que eram totalmente fora da realidade. Além disso, depois da Segunda Guerra Mundial, as ideias do laissez-faire ficaram hibernadas por um tempo, já que as políticas keynesianas tomaram conta do mainstream econômico. Apesar disso, durante esse período, vários economistas tentaram voltar com a ideia dos livres mercados, como Friedrich Hayek e Milton Friedman, economistas da escola austríaca. Hayek era muito cético com relação à necessidade dos governos intervirem na economia e sempre salientava que o progresso era alcançado pelos mercados sem restrições. Os keynesianos acreditavam no poder dos mercados, mas achavam que ele necessitava de um empurrãozinho para funcionar melhor. Durante as décadas de 1960 e 1970, as ideias de livre mercado tiveram um enfoque bastante significativo. A teoria chamada de escola pública mostrava que o governo era formado por um grupo de indivíduos egoístas que maximizavam o próprio interesse e, consequentemente, pegavam o máximo de dinheiro possível da população através de taxas e impostos, sem levar em conta o bem social, focando sempre na receita de favorecimento político, coisa que podemos ver com bastante firmeza no cenário político brasileiro. Apesar da ideia de que as pessoas tomam decisões baseadas na racionalidade, George Akerlof salientava que as pessoas eram mais irracionais do que se aparentava, e que suas ações não se baseiam na realidade, colocando assim toda a teoria de Smith contra a parede, salientando a necessidade de um Estado para controlá-lo. A ideia de uma economia livre ainda é um divisor de águas para os economistas e suas linhas políticas. Os defensores da economia livre mostram os problemas ocasionados pelos ciclos econômicos e suas crises sem precedentes. Já os defensores do governo, atuando no mercado, mostram as falhas na economia. Por fim, deixarei duas
frases célebres de Smith. A primeira: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que devemos esperar nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse. E a segunda: não existe arte que o governo aprenda com maior rapidez do que a de retirar dinheiro do bolso da população. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Fizemos uma análise aprofundada das ideias de Smith e da mão invisível. Também mostramos algumas ideias divergentes de seu pensamento, bem como todos os pontos que causaram a criação da economia clássica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!